vídeo aqui no De Primeira, para a gente repercutir essa rodada do Campeonato Gaúcho Série A2, a nossa divisão de acesso, que teve finalmente a primeira vitória do Gaúcho, sob nova direção, sob novo comando técnico, melhor dizendo, né? Nova direção técnica, podemos assim dizer. O Gaúcho, com o técnico Wanderson Pereira, ganha o seu primeiro jogo, faz 2-0 no Veranópolis, jogando na BH Arena. Antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, aquilo que a gente sempre pede aqui, que é super importante. E se você ainda não fez, dá essa moral, se inscreve no canal, dá o seu like e também compartilha o vídeo, né? Ativa o sininho, vai nas nossas redes sociais também. E eu quero lembrar você dos nossos parceiros, quem está conosco aqui no nosso canal, aqui no De Primeira, que é a Bet77 Apostas Esportivas. Eu vou deixar aqui o QR Code, você está vendo que aqui no canto da tela tem um QR Code. Nesse QR Code, se você apontar a tela do seu celular, tá nos vendo aí pelo computador, apontou a tela para esse QR Code, você vai poder se inscrever no Bet77 e vai, além disso, a partir daí começar a apostar. Se você já é apostador, já está cadastrado no Bet77, sabe, né? Vai lá e segue apostando. Não vamos nos apavorar com tudo isso que está acontecendo, sempre lembrando que as casas de apostas, e a própria justiça diz isso dentro dessa investigação que está acontecendo, que as casas de apostas e os clubes, eles se tornam vítimas dessas manipulações de resultados que estão acontecendo. Então, pode confiar que a Bet77 é uma casa séria e está aqui para você se divertir com responsabilidade. Tá aí o QR Code para você se cadastrar. Inteligente Energias Renováveis, para você que vai instalar a energia solar aí na sua casa. Inteligente Energias Renováveis, vai entrar em contato com eles, diz que você viu aqui no De Primeira, viu a marca deles aqui, ouviu falar deles aqui no De Primeira, que o atendimento é especial e se bobear vai ter até um desconto para você que é cliente, chega lá pelo De Primeira. E a Santa Madre Cervejaria, o Chopp Santa Madre, que também está conosco aqui no De Primeira. Você pode baixar o aplicativo da Santa Madre para pedir o seu chopp online. Que barbada, hein? App da Santa Madre Cervejaria. Segue eles, aqui na descrição do vídeo tem o link do Instagram de todos os nossos parceiros, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Gaúcho que venceu o primeiro jogo na quarta-feira diante do seu torcedor, fez 2-0 na equipe do Veranópolis. E eu vou rodar aqui para você o que disse o técnico Wanderson Pereira ao final da partida. Primeiramente, parabenizando os atletas, né, Cristiano? Foram incessantes, né, em busca dessa vitória. A gente sabe quando o resultado não vem acontecendo, se gera uma pressão muito grande, né, mas eles conseguiram suportar isso aí. Tivemos aí 4, 5 dias de trabalho, onde eles começaram a entender a nossa ideia, né, aquilo que a gente procura, a maneira que eles têm que vestir realmente a camisa do Gaúcho, né, sempre foram, as equipes vitoriosas do Gaúcho sempre tiveram muita entrega, né, então hoje a gente não pode se queixar de ninguém, a meninada foi no limite, né, e parabenizar eles, porque essa vitória com certeza era deles e eles precisavam muito disso aí. Esses dias a mais de treino, né, em função do jogo não ter acontecido no final de semana e hoje, quarta-feira, fizeram a diferença? Fizeram total diferença, né, Cristiano? Nós procuramos, né, passar um conceito de ideia daquilo que a gente tem como futebol, né, tentar resgatar a moral desses atletas, porque a gente não pode simplesmente, isso eu peço ao nosso torcedor, né, iniciou de uma maneira que de repente não era a desejada, mas tem atletas que têm história aí dentro. Né, nós temos vários exemplos aí de atletas que não podem ser descartáveis. Então é bom acontecer uma vitória grande como foi essa, em cima de um adversário grande. E a gente espera a cada degrau agora, né, de agora em diante, que a gente possa ter evolução, né, acréscimos de mais atletas dentro do nosso elenco é um elenco reduzido, já estamos conversando sobre isso, e sempre uma vitória numa estreia em casa, literalmente em casa, né, é muito importante. Agora, quando chega numa situação como essa, a principal mudança, a primeira, é anímica, é tentar remobilizar o grupo ou mudanças táticas mesmo? Não, a gente, lógico que uma ou outra coisa de ideia de jogo a gente procura, né, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento.
mas muito mais anímica. A gente sabe que esses atletas, por onde passaram, já tiveram boas competições, né, Cristian? Não pode de uma hora para outra todo mundo achar que desaprendeu ou não serve mais, porque nós temos que virar a chave. Sempre o próximo jogo é o mais importante, né? Hoje conseguimos, e como eu te disse, essa vitória é total deles e junto com o nosso torcedor. Para fechar, o próximo adversário é o Glória, tomou uma goleada ontem e demitiu o treinador. O que dá para tirar de proveito dessa instabilidade do adversário? Focar naquilo que a gente fez de bom hoje, né? Conseguimos neutralizar muito bem o adversário, aproveitar esse momento de instabilidade, né? Principalmente se tratando de uma equipe que também busca o acesso, que é o Glória. Então vamos ter tempo para 2 dias aí, descansar muito os nossos atletas, né? Recuperar esse pessoal, e tenho certeza que a gente vai conseguir lá fazer um grande jogo de novo. Técnico do Gaúcho falando aqui no De Primeira depois do jogo. Vamos acompanhar agora o nosso colega, o nosso parceiro Cleiton Vasconcelos, que vai fazer a sua análise sobre essa última rodada e que teve a derrota do Passo Fundo e a vitória do Gaúcho. Fala aí, Cleiton! Muito bem, para a audiência do De Primeira, que legal saber que você está com a gente. Claro que você não deve esquecer de curtir este vídeo, também compartilhar aí para os teus amigos, para a tua família, para quem gosta de esporte, porque a gente tem muito assunto neste vídeo, né? A gente tem em Passo Fundo campo, o Esporte Clube Passo Fundo, a gente tem o Esporte Clube Gaúcho também no campo, e a gente tem o Passo Fundo Futsal, logicamente, no futsal, né? Eu quero começar pelo Esporte Clube Gaúcho, de trás para frente, porque essa vitória que o Gaúcho teve contra a equipe do Veranópolis nesta quarta-feira em Passo Fundo, na BH Arena, foi de extrema importância para as pretensões do Gaúcho, que eu imagino eram, antes da rodada, deixar a lanterna para trás e não correr risco nenhum de rebaixamento logo lá na frente, né? Porque você ficar pensando em rebaixamento, daqui a pouco isso não é legal, não é positivo, nem para os jogadores, para a direção, torcida, enfim, para ninguém é legal ficar pensando em rebaixamento, né? Bom, o que o Gaúcho fez então? Venceu em casa, venceu o Veranópolis 2-0, uma atuação bastante madura do Gaúcho e bem diferente daquele Gaúcho que estava jogando nas 3 rodadas anteriores. Não sei, sinceramente, se é trabalho de técnico, se é algum tipo de trabalho mental dos jogadores mesmo, do vamos nos unir e agora vamos conseguir a virada nos resultados que até então eram insuficientes, né? Vale ressaltar que o Wanderson Pereira ele teve alguns dias aí para fazer seus treinamentos, até porque o jogo contra o Veranópolis ele teve a data alterada, seria no domingo, passou para quarta-feira. Isso foi positivo também para o Gaúcho nesse aspecto, né? O Wanderson pôde ter mais contato com os jogadores, embora nesta quarta-feira ele não estivesse na Casa Mata, mas ele estava ali acompanhando muito de perto, dando as orientações, enfim, para o seu auxiliar ali, o Claudecir, né? Então, o Gaúcho com essa vitória, por que ela foi importante? Porque ela tirou, em um primeiro passo, tirou o Gaúcho da lanterna, isso já é positivo por si só, e além disso, já aproxima também para a sequência da competição, porque no próxima rodada, por exemplo, o Gaúcho tem o Glória lá em Vacaria, o Glória que agora é o novo lanterna, e está ele, Glória, também entrando em uma crise, levou uma goleada para o Brasil de Farroupilha nesse meio de semana, trocou o treinador, né? Acabou saindo lá o Fabiano Borba, então o momento é bastante conturbado lá em Vacaria e o Gaúcho pode aproveitar e mesmo jogando na casa do adversário, lá no Altos da Glória, ganhar do Glória, por que não, né? O que seria muito bom para o Gaúcho, porque hoje ele tem 3 pontos, deixando, aliás, o Glória com 1, e se ele vence lá em Vacaria, ele vai a 6 e deixa o Glória com 1, aí já abrindo 5 pontos para uma luta contra rebaixamento. Isso é bastante positivo e também já entra logo ali na frente, porque não? Com 6 pontos já dá até para sonhar aí com algo a mais no campeonato, porque restará, claro, um número considerável de rodadas, 10 rodadas, né? Mas o Gaúcho poderá, por que não, aí, entre 9 e 10 rodadas, fazer também os pontos necessários para até almejar classificação. Veja como o futebol é dinâmico, né? Dinâmico também para o lado do Esporte Clube Passo Fundo, que teve um resultado até certo ponto ali muito bom dentro do jogo, lá em Frederico Westphalen, na arena do União Frederiquense, quando ganhava por 1-0, gol do PH. Aliás, um belo gol do PH, né? Ele que aproveita um lançamento, dribla o goleiro e faz o gol. Só que o Passo Fundo, aliás, ele não contava com o lance do pênalti,
que é altamente discutível, que a gente pode até ficar aqui analisando se foi ou se não foi pênalti, mas, né, a arbitragem lá, o Luciano Prudente acabou assinalando o pênalti para o União Frederiquense, houve um empate e depois ali, aí sim, a se corrigir para o trabalho do Bruno Coutinho, né, o técnico do Passo Fundo, o segundo gol, né, que ele nasce ali de uma falha defensiva, enfim, que o União, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e fez o gol e acabou decretando a virada, os pontos para a União e o Passo Fundo voltando sem nada na bagagem, né. O Passo Fundo que no próxima rodada tem uma partida em casa, mas é talvez a mais difícil, porque é contra o Monsul que vem se mostrando uma equipe bastante competitiva, bastante forte nessa divisão de acesso, ganhou todos os jogos até aqui, e a gente esperava mesmo que o Monsul fosse fazer uma boa campanha, porque ele vem de investimento do exterior, todo mundo sabe disso, ele fez uma terceirona de exceção perto dos seus concorrentes, e a gente até falava antes do campeonato que a gente teria alguma dúvida de como seria esse Monsul, mas me parece que ele está muito mais alinhado com aquilo que ele acabou fazendo lá na terceirona e conquistou títulos com sobra, né? Então o Passo Fundo tem em casa essa necessidade de fazer o resultado. Vamos ver se contra o Monsul ele consegue fazer algum tipo de ponto, né? Eu não vou dizer milagre aqui porque é em casa, porque é contra o Monsul, que embora tenha toda essa qualidade, todo esse investimento, é uma equipe que veio da terceirona, então daqui a pouco não é nada invencível, tá? Mas também é um adversário bastante duro para o Passo Fundo na sequência da competição. E eu quero terminar por aqui a participação falando do Passo Fundo Futsal, que vai muito bem, obrigado, passou com sobras pelo Soberano na Taça Farroupilha Norte, né, nas semifinais ali, 2 goleadas. Mas o principal de tudo, além do desempenho, de fazer a decisão, a grande decisão em casa, vai ser em qual casa? Na Arena do Clube Comercial. Que bela iniciativa, que belo local. Olha, o torcedor que foi lá no jogo da semifinal, ele se sentiu muito bem. Todo o ângulo de visão de quem está na arquibancada, e eu estava na arquibancada, resolvi sentir a experiência do torcedor, porque eu tenho feito isso, tá? Eu fui na arquibancada no jogo do Passo Fundo, na arquibancada no jogo do Gaúcho, e agora fui na arquibancada do Passo Fundo Futsal. Muito boa a visão, muito boa também tudo dentro do ginásio lá da Arena do Clube Comercial. Ressaltar apenas uma fila um pouco considerável, e eu tinha até torcedor um pouco chiando ali no intervalo, principalmente a fila do chopp, tá? Porque teve bastante procura, mas é uma questão que a direção do Clube Comercial e do Passo Fundo Futsal, as duas direções podem corrigir sem problema nenhum isso aí, e também tem que corrigir o acesso à Arena do Clube Comercial, tá? Porque se formaram uma fila muito grande de carros, até com certo perigo ali na faixa, na rodovia que tem o acesso ali, naquele trevo ali onde fica o CD da São João, enfim, e que dá acesso à Arena do Clube Comercial, né? Dá para otimizar aquele acesso dos carros, para evitar uma fila tão grande que nem foi vista no último sábado, quando o Passo Fundo Futsal fez a sua estreia na Arena do Clube Comercial. Mas são detalhes que podem sim ser corrigidos sem problemas nenhum. O Passo Fundo Futsal que faz as finais então contra a Cercesa e Esco Cercesa, e eu considero aqui que são as duas melhores equipes aqui da Taça Farroupilha Norte, e que o Passo Fundo tem uma campanha bastante sólida até nos jogos contra a própria Esco Cercesa. Então a gente pode esperar aí duas grandes finais, a principal delas, a final, a decisão do título, a entrega da taça, dia 20, um sábado, no próprio ginásio ali da Arena do Clube Comercial. Espero todos lá, certo? Tivemos ainda a estreia do Passo Fundo Futsal lá na Arena do Clube Comercial, um jogão contra o time do Soberano, 5-1, que belo ginásio que agora o Passo Fundo está mandando os seus jogos, e a partir daí se inicia um novo ciclo, uma nova etapa. E agora vem a final contra a forte equipe do Cercesa. Serão 2 jogos duríssimos, e aqui no De Primeira a gente vai repercutir tudo isso também, tá bom? Fique com os gols da vitória do Gaúcho ontem contra o Veranópolis, e até o próximo vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, deixe seu like. Aqui De Primeira, até a próxima.